Saudações, estimados cursistas, dando continuidade à nossa disciplina, neste vídeo abordaremos alguns aspectos sobre educação bilíngue inclusiva e comunidade, cultura e identidade surda. Sobre a educação bilíngue inclusiva, realizaremos uma abordagem educacional para alunos surdos na perspectiva do bilinguismo e trataremos sobre a política nacional de educação na perspectiva da surdez. Diferentes abordagens educacionais para surdo. Como podemos observar, na história da educação do surdo, tivemos 3 filosofias, uma pautada em métodos orais, oralismo, que defende a aquisição da linguagem oral e integração da criança surda em escola regular, a outra pautada em métodos mistos, que objetiva romper a barreira da comunicação pela utilização de todos os recursos possíveis, mantendo a criança em escola especial devido às suas dificuldades de comunicação. E essas duas filosofias, elas não foram capazes de suprir as necessidades específicas do educando surdo, que apresentava dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no processo de desenvolvimento das atividades curriculares relacionadas à necessidade de comunicação e sinalização diferenciada dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. E estas necessidades só vieram a ser supridas com o bilinguismo, porque ele mudou a maneira de perceber o surdo. A visão patológica da surdez foi substituída por uma visão social, cultural e linguística. A educação bilíngue consiste, em primeiro lugar, na aquisição da língua de sinais, sua língua materna, que é a L1, e propõe que o surdo comunique-se fluentemente na sua língua materna, que é a língua de sinais, e na língua oficial do seu país, que no caso do Brasil é a língua portuguesa. Ele deve aprender a língua portuguesa como L2, segunda língua. Desta forma, o acesso do aluno com surdez ao conhecimento escolar em 2 línguas, em Libras e em língua portuguesa, possibilitam a participação ativa nas aulas e o desenvolvimento do seu potencial cognitivo, afetivo, social, linguístico com os demais colegas da escola comum. Sobre a Política Nacional de Educação na perspectiva da surdez, a proposta de educação inclusiva para surdos e de integração de alunos surdos na escola regular advoga que os alunos surdos devem ser atendidos em escolas bilíngues para surdos desde a mais tenra idade. Essas escolas propiciarão às crianças surdas condições para adquirir e desenvolver a língua brasileira de sinais como primeira língua, L1, e aprender a língua portuguesa e ou outras línguas de modalidade oral auditiva e gestual visual como segunda língua, tendo oportunidade para vivenciar todas as outras atividades curriculares específicas de ensino pré-escolar, fundamental e médio em Libras. De acordo com o artigo 22 do Decreto 5.626, são denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. No entanto, para que esta educação bilíngue se efetive, serão necessárias algumas adaptações de acesso ao currículo para o surdo, como a provisão de ensino da língua brasileira de sinais como primeira língua, L1, visto que ela é a língua materna do surdo, e a língua portuguesa na modalidade de escrita como segunda língua, L2. Utiliza a escrita e outros materiais visuais, apresentar referências importantes e relevantes sobre um texto antes de sua leitura, prover a interpretação de textos por meio de materiais plástico ou cênico, dentre outras especificidades. O inciso 4º do caput do artigo 14 traz como direito do surdo a garantia do atendimento às necessidades educacionais especiais
desde a educação infantil, nas salas de aula e também em salas de recurso em turno contrário ao da escolarização. Sobre o atendimento educacional especializado, o AEE para surdos, vale destacar que ele deve acontecer em 3 momentos didático-pedagógicos. O AEE em Libras, que corresponde ao momento em que o conteúdo curricular será apresentado em Libras. Ele oferece a base conceitual da Libras e do conteúdo curricular. O AEE para o ensino de Libras, o qual consiste no momento em que o vocabulário em Libras será ensinado ao aluno surdo. Este momento requer uma organização, posteriormente estudaremos. O AEE para o ensino da língua portuguesa, que é o momento em que esta língua será ensinada para o surdo. E este momento ele deve ser realizado preferencialmente por um professor formado em língua portuguesa, em conjunto com professores de Libras e da sala comum. Abordaremos agora alguns aspectos sobre a comunidade, cultura e identidade surda. Iniciaremos com o conceito de comunidade. De acordo com Karen Strobel, é um sistema social geral no qual pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas responsabilidades umas com as outras. Sobre cultura, Clifford Geertz diz que deve ser considerada não como um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções para governar o comportamento. Sobre a cultura surda, em 1965, o linguista americano William Stockwell iniciou os estudos sobre as características sociais e culturais dos surdos. Relacionando com os surdos representa identidade, pois possui uma forma peculiar de aprender o mundo. Sobre a identidade, Stowell diz que é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconsistentes e não algo inato. Existe na consciência no momento do nascimento. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. Sobre o surdo, Fernando Capovilla diz que aquele que pertence à comunidade surda e à comunidade do sinal, como sinalizador fluente e membro cultural ativo. As pessoas que atuam politicamente para terem seus direitos de cidadania e linguísticos respeitados fazem distinção entre ser surdo e deficiente auditivo. Como já estudamos anteriormente, todo surdo é deficiente auditivo porque tem a perda auditiva, mas culturalmente ele prefere ser chamado de surdo porque ele tem cultura e identidade surda. E luta pelos seus direitos, faz uso da língua de sinais, enquanto que o deficiente auditivo, muitas vezes ele não se insere na comunidade surda, ele tem apenas uma perda auditiva ou ele tem uma perda profunda e severa, mas não faz parte desse contexto da comunidade surda, não se identifica como surdo. Então, a cultura surda é o modo de aprender o mundo, que gera valores, comportamentos comuns compartilhados e tradições socio-interativas. Eles precisam interagir entre eles, as pessoas que são surdas, para que formem esses valores e esse comportamento e crie a identidade surda. Karen Strobel fala que o povo surdo é um conjunto de sujeitos surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, tais como a cultura surda, uso da língua de sinais,
têm costumes e interesses semelhantes, histórias, tradições comuns e qualquer outro laço compartilhado. Então, existem identidades surdas, são grupos que usam sua experiência visual para superar suas limitações. Identidades surdas híbridas, que são os surdos que nascem ouvintes com dificuldade em entender sua nova língua e cultura quando eles perdem a audição. Identidades surdas de transição, que são os surdos afastados da comunidade surda em período de adaptação da nova língua e da nova cultura. Identidades surdas incompletas, surdos que negam sua condição e seus pares, buscam semelhanças ouvintes. Identidades surdas flutuantes, são os surdos com dificuldades em relação à sua cultura devido às imposições da cultura ouvinte e das dificuldades impostas que inferiorizam a cultura surda. Então, os artefatos culturais do povo surdo são peculiaridades da cultura surda, patrimônio material e imaterial da cultura surda. O artefato cultural, que é resultante da experiência visual, sua percepção diferenciada do mundo que os surdos têm. A interação cultural atua simbolicamente para classificar o mundo e as relações vividas. A importância da interação entre crianças surdas e adultos. A sociedade, ela dificulta a interação entre surdos com os ouvintes quando não proporciona condições para que esta ocorra verdadeiramente. E a postura na conversação e uso correto das expressões faciais e corporais, neste caso, ajuda nessa experiência. O artefato cultural linguístico. A língua de sinais é o aspecto fundamental da cultura surda. Por isso que eles precisam se apropriar e aprender ela como L1. Construção da identidade a partir de informações e conhecimentos aprendidos em língua de sinais. Exposição precoce à língua de sinais favorece o desenvolvimento natural das crianças surdas. Pesquisas sobre a escrita de sinais, o Sagnurite, iniciaram na Dinamarca em 1974. Nem a proibição da Libras conseguiu ocultar nos surdos a necessidade de comunicação em Libras. Eles sempre se comunicavam, mesmo quando, depois do Congresso de Milão, quando Libras estava proibida, eles se comunicavam às vezes escondido. Por isso, às vezes, sofriam castigos, tinham as mãos amarradas. Outro artefato cultural é o familiar. Para os surdos, o nascimento de uma criança surda não é um problema social. Eles até gostam que os filhos nasçam surdos para ter uma maior interação entre eles. A falta de informação sobre o povo surdo distancia a família de vivências de superação. Quando uma criança surda nasce em um lar ouvinte e a família não tem informação sobre o povo surdo, sobre a Libras, ela não vivencia essa cultura para que possa superar seus limites, aprender a Libras e ter uma identidade própria, a identidade surda. Nas famílias surdas, os ouvintes causam estranhamento. Ainda sobre o artefato cultural familiar, a atriz e a escritora Emanuele Labut afirma que os adultos ouvintes que privam seus filhos da língua de sinais nunca compreenderão o que se passa na cabeça de uma criança surda. A solidão e a resistência, a sede de se comunicar e algumas vezes o ódio. Isso muitas crianças surdas sofrem, porque a maioria dos surdos eles nascem em lares ouvintes, onde apenas ele é surdo.
E por a família não conhecer o povo surdo, não saber dessa importância, essa criança não se envolve em comunidades surdas, então ela fica nessa solidão. Artefato cultural, literatura surda. Traduz a memória de vivências surdas através das várias gerações dos povos surdos. Transmissão de valores e orgulho da cultura surda de geração em geração. Registro para as futuras gerações. Diversidade de gêneros da literatura surda. A vida social é outro artefato cultural. Sobre este artefato, é importante destacar 3 pontos. O primeiro é sobre a importância do sinal de nome. Este sinal de nome é a identidade do sujeito dentro da comunidade surda, seja ele surdo ou ouvinte que participe dessa comunidade. Ele geralmente recebe um sinal de nome que o identifica dentro dessa comunidade surda. Todos os profissionais, por exemplo, os profissionais de Libras, intérpretes, instrutores, professores de Libras e outras pessoas que fazem parte das comunidades surdas também recebem este nome, sinal de nome que o identifica dentro daquela comunidade. É natural também o desejo do surdo gerar outros surdos, ou seja, que ele queira ter filhos surdos, porque ele sabe que vai estabelecer uma melhor comunicação com aquela criança, com aquele filho. E outro aspecto importante de destacar é a questão da participação nas associações, para que este surdo ele possa efetivamente exercer a cidadania e lutar por seus direitos. Outro artefato são as artes visuais. É importante que ele tenha essa vivência com as artes, teatro, cinema, música. E as pessoas perguntam, mas o surdo ouve música? Ouve, eles sentem a vibração da música, eles conseguem captar aquela vibração e o ritmo. Artefato cultural, político. Então, o surdo ele precisa dessa conscientização política, está envolvido em associações, a própria Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que já foi uma conquista da comunidade surda, está inserida em escolas que adotem uma pedagogia surda, uma pedagogia que utilize a filosofia bilíngue. O Dia do Surdo também é um ato político, foi resultante dessa luta pelo direito dos surdos. Artefato cultural, os materiais. Então, eles devem ter acesso a mídias diversas, celulares, participar de redes sociais para que possam interagir com outras pessoas surdas, com ouvintes, e assim melhor se desenvolva. Entretanto, existem algumas limitações quando os pais são ouvintes e os filhos são surdos. Existe uma dificuldade de comunicação, valores, laços afetivos e existem também imposições. Outras limitações são quando os pais são surdos e os filhos são ouvintes. Pode acontecer dificuldade de comunicação, valores, laços afetivos e imposições também. Mas quando os pais são surdos e os filhos são surdos, existem possibilidades de comunicação, laços afetivos e desenvolvimento da pessoa surda. A sociedade majoritariamente ouvinte quer impor as suas vontades e sua cultura sobre o povo surdo. Mas Emanuele Laborde, no seu relato, diz: não compreendem que os surdos não têm vontade de ouvir, querem que sejam semelhantes a eles.
com os mesmos desejos, logo com as mesmas frustrações. Querem preencher uma carência que não temos. Escutar. Não podemos ter vontade de coisas que desconhecemos. Essas são as nossas referências. Obrigada, até o próximo vídeo.